Olá, seja muito bem-vindo ao Telão. Nesta edição vamos apresentar reportagens sobre mobilidade urbana. Nossos repórteres mostram como está a situação do Uber em Curitiba e as dificuldades de quem não tem cartão de transporte e precisa pegar ônibus sem cobrador. Hoje temos convidados que vão explicar a polêmica do Uber na capital. Os vereadores Carla Pimentel e Pier Petruziello topam conversar com a gente no estúdio sobre o assunto. Meu nome é Maria Eduarda Cavicchiolo e é o Telão um especial de mobilidade. Entre as diversas disputas judiciais e trazendo uma nova concorrência aos táxis, o Uber tenta se estabelecer no mercado curitibano. Conheça mais na reportagem de Elizabeth Letielas. O Uber chegou no dia 18 de março em Curitiba, que foi a 9ª cidade brasileira a receber na prática o aplicativo. O serviço determina que os motoristas tenham carros com modelos a partir do ano de 2008, com 4 portas, 5 lugares e ar-condicionado. Sem contar com a inclusão na carteira comprovando que o motorista exerce atividade remunerada, um atestado de antecedentes criminais, seguro para passageiros e um smartphone com acesso à internet. Em números, o Uber já tem cerca de 10 milhões de motoristas só no Brasil e está em mais de 60 países. Seu valor de mercado chega a 60 bilhões de dólares, 250% a mais que o Netflix, por exemplo, que custa 24 bilhões, ou até mesmo 315% a mais que o WhatsApp, que está em torno de 19 bilhões. Partindo do princípio que com o Uber se trabalha na hora que quiser e com seu próprio carro, o aplicativo seria uma saída para quem procura uma renda a mais ou até mesmo um trabalho, considerando a perda de 1,5 milhão de empregos no país no ano passado. No caso de Rodrigo Doria, ser motorista do serviço foi a melhor saída após ter sido demitido no final de 2015. Perdi o emprego porque os contratos foram reduzidos em 25% por causa do governo do nosso país e surgiu o Uber como uma oportunidade que eu achei bacana. Em 10 dias trabalhando com o Uber eu ganhei R$500 a mais do que era o meu último salário. Então o Uber é uma ótima oportunidade relacionada com os ganhos. Mas apesar dos benefícios, Rodrigo conta que ser motorista do serviço tem sido arriscado. Eu recebi um chamado ali na Visconde de Nácar, do lado da rua 24 horas. Quando eu cheguei lá, quando eu virei a esquina da Vicente Machado, que eu olhei, tinham 3 agentes da CETRAN, mais 2 guardas municipais, e eram eles que tinham feito o chamado. Aí eu peguei, passei pela 3ª faixa e fui embora. Daí eu consegui escapar da multa, mas eles estão em cima. Então, para multar. Para Gustavo, de 27 anos, trabalhar com Uber foi ainda mais arriscado. Eu resolvi trabalhar de madrugada, que eu já tinha trabalhado um dia antes. Eu respondi uma corrida e chegando lá, eu esperei um pouco o passageiro, como de praxe. E, na verdade, não era um passageiro, eram 2 taxistas. Um deles tinha me chamado pelo Uber. E eu acho que o objetivo deles era bater no carro, né? Ou tentar me agredir também. Mas eu consegui fugir dali, foi bem lá no centro de Curitiba e deu tudo certo. Eu levei 2 multas nisso, mas eu consegui fugir. Não só em Curitiba e com Gustavo que os taxistas vêm se mostrando contra o Uber, mas sim em todo o Brasil. Afinal, ele é um grande concorrente. Pelo que eu estou podendo acompanhar aí, eu acho que não vai ser preciso nem nós brigar contra ele, sair no tapa como houve em São Paulo e Rio, porque eles mesmos estão se enforcando. Não vão aguentar, que se eles continuarem do jeito que está, fazendo corrida, sair aqui do centro para ir para o aeroporto por R$40, tira combustível, tira o tempo que vai gastar, manutenção do carro, vão sobreviver do quê? Eu não faço isso, eu digo assim, aqui do centro, sair daqui da Praça Tiradentes para ir para o aeroporto, eu não vou por menos R$70 porque eu dou valor do meu serviço. Não tem como você concorrer com o preço, eles vieram com o preço mais barato que existe. Só que eles não divulgam que não vai haver condição do motorista trabalhando na Uber, fazendo esse preço de corrida, dando água, balas para clientes, não tem como manter. Em questão de tarifas, o Uber cobra uma taxa de R$3 mais R$1,12 por quilômetro rodado, enquanto o táxi cobra R$5,40 na bandeira inicial, mais R$2,70 por quilômetro rodado. Por minuto, o Uber cobra 25 centavos e o táxi cobra 40. A forma de pagamento também é um diferencial entre os dois. O Uber só aceita cartão de crédito de seus passageiros, que é descontado automaticamente. Já com os taxistas, pode-se pagar em dinheiro, cartão de crédito ou débito.
Boa noite, Carla. Boa noite, Pierre. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês no nosso estúdio. E a primeira pergunta, eu queria adicionar ao Pierre, eu queria saber o que motivou você a votar contra a proibição do Uber aqui em Curitiba. Bom, boa noite. Na verdade, eu que agradeço o teu convite, Maria Eduardo, todos vocês da Universidade Positivo. Para mim é uma honra poder participar desse debate que acrescenta não só na vida dos curitibanos, mas também dos universitários, enfim. Na realidade, são dois ou três pontos. O primeiro ponto é que foi uma votação bastante polêmica em Curitiba, até mal explicada para a imprensa, porque naquele momento a imprensa noticiou que a votação era favorável ou contrária ao Uber e alguns vereadores estavam votando apenas a questão da multa. Mas respondendo a tua pergunta de forma bem prática e objetiva, o Uber ele veio para ficar. O Uber ele é avanço, ele é tecnologia, ele é geração de emprego. Não tem como você hoje num país como o nosso, com uma taxa de imposto, e acho que a Carla também depois vai complementar, absolutamente alta, o tributo absolutamente abusivo, você não ter outras alternativas. O Uber ele é essa alternativa real que a sociedade pediu, e os taxistas que tanto sofreram em nossa cidade, sofrem em nossa cidade, porque pagam muitas taxas, são fiscalizados pela Urbis o tempo todo. Então não é apenas ir contra ou a favor do Uber, é também valorizar o táxi na cidade de Curitiba. O taxista é uma classe que sofreu durante muitos anos, mas o meu voto favorável naquele momento foi a demonstração de que eu quis marcar uma posição e ser firme quanto à tecnologia, que tenho certeza, como eu disse, veio para ficar. Obrigada. E Carla, como a gente viu no VT, tem muita gente usando Uber como uma alternativa, porque o motorista do Uber falou ali no VT que está difícil a situação de emprego no país e usou isso como alternativa. Eu queria saber assim, vocês trabalham pela população e você votou a favor da proibição do Uber. Você não acha que isso está tirando oportunidade de pessoas que estavam trabalhando e agora não vão estar mais, porque não é mais legal ter Uber aqui, né, em Curitiba? Então, vamos lá, né? Boa noite primeiro. Eu quero dizer que é muito legal esse espaço, porque eu acredito que a academia vem contribuir muito com o parlamento, né? Até deixando claro também ao vereador Pierre, que faz parte dessa bancada jovem, a gente tem a intenção justamente de abrir o parlamento, não só o ambiente da Câmara, mas de trabalhar isso, e a Universidade Positivo, o corpo docente, trazem essa condição, e é muito legal a gente poder falar disso e dar também a opção do contraditório, né? E quando a gente fala de uma pauta tão especial como o Uber, a gente diz assim, opa, vamos conversar de uma maneira melhor. Eu queria contar uma historinha um pouco antes, que vale a pena para poder situar. O vereador Pierre acabou de falar dessa questão de que não foi necessariamente contra a favor. No mês de setembro do ano passado, especialmente no final do mês, o projeto que proibia de fato o Uber foi a Comissão de Legislação e Justiça da Casa. Presidente vereador Pierre, eu era uma das participantes da comissão e na época era a relatora do projeto. Só para entender assim, a CCJ é a comissão de legislação, aonde se realmente pode se arquivar um projeto. Então é onde alguma coisa prospera ou não de qualquer iniciativa, de qualquer proposição. Lá existia uma lei dizendo contra Uber. E lá, especialmente, eu fiz a relatoria para o arquivamento, então vale lembrar que em setembro, isso é fato, foi arquivado o projeto que era contra o Uber, ponto. Né? Então aquele fato tem que ser lembrado. O que aconteceu depois é que os taxistas entenderam que eles estavam desprotegidos. E aí eles vieram construindo junto com o parlamento, puxa, sou trabalhador, pago os meus impostos, tenho filho para sustentar e a cidade está me deixando exposta. A cidade não está me amparando. A legislação, ou seja, a proteção que a Câmara poderia prover seria de acabar com o que é ilegal, com o que de alguma maneira vem nos expor. Isso falando dos taxistas. Nós conversamos com eles e entendemos que não era algo específico de um fato, de um projeto de Uber, mas era toda a situação que teria no transporte irregular. Ponto. Então, esse fato, ele se refere, o texto se refere especialmente à proteção dos taxistas. E aqui o meu respeito a eles. E sabe, Maria Eduarda, eu fico pensando que quando as pessoas não estão no ambiente legislativo, elas acham assim, que o que muitas das vezes a gente escuta na mídia é completo. E aí você, como estudante, eu acho que você tem muito esse negócio de poder contar o fato, mas precisar também de contar um fato que honre as pessoas que estão vendo, né? Eu acho que a mídia se esforçou muito para isso. Nós tivemos um apoio, uma cobertura muito especial
comercial das grandes mídias, mas o tempo é pequeno. Então, às vezes, para você contar uma coisa muito grande, acaba que tem que ser feito um recorte. E o que aconteceu, então, no dia da nossa votação, foi justamente assim. Fizemos um acordo, isso falando de bancada jovem, alguns outros vereadores junto, de estar protocolando aí um projeto de regulamentação do Uber. Pessoalmente, fiz questão de trabalhar nisso, já está protocolado na casa, a gente vai refazer agora em um colegiado um pouco maior, existe uma conversa maior, porque a gente entende que é tendência. E como presidente da Frente Parlamentar de Trânsito, é assim, dá para proibir o Uber? Não. Mas o que a gente tem que fazer? E até o vereador Pierre, eu acho que entende isso também como tendência. O que a gente tem que fazer? A gente tem que organizar a casa, porque senão vira a casa da mãe Joana, né? A cidade sem regras vira uma cidade, infelizmente, inabitável. E a gente quer fazer uma cidade muito melhor. Essa é a intenção. Expliquei? Explicou, obrigada. Não, e aí eu sou contra esse, assim, um pouco o raciocínio da regulamentação através da Câmara. Porque a Câmara não pode regulamentar o Uber. Isso é inconstitucional. Isso é absolutamente fora de qualquer propósito. O executivo é que tem que regulamentar. E a pergunta que fica é, o Uber quer ser regulamentado? Será que o Uber veio para ser realmente um mecanismo, mais um mecanismo de controle do governo? Que o governo passe a controlar mais uma ferramenta? É evidente que não. Hoje aqui qualquer um de nós temos nosso celular. Se eu quiser pedir uma comida pelo telefone, eu peço. Se quiser eu comprar uma música pelo telefone, eu compro. E se eu quiser pegar um táxi pelo telefone, eu também pego. Uber é isso. Então a grande questão, e aí eu concordo com a Carla, é: o Uber quer ser regulamentado? É a primeira pergunta que fica. E depois, se eles quiserem ser regulamentados, o que nós vereadores podemos fazer? Quase nada. Essa é a verdade. O vereador de Curitiba ele não tem essa capacidade constitucional de legislar em cima de transporte, porque isso aí Deixa eu explicar, agora tem que falar, na né? Constituição é a União que legisla. E só poderia hoje o prefeito Gustavo Fruit passar uma lei regulamentando então a questão do Uber. Até, eu não sei se é para a gente debater aqui, né? Eu Ela preciso vai ter dessa uma conversa, direção, né? Posso conversar? E quando nós estamos conversando, uma fala que o vereador Pierre usou, e que aqui precisa ser trazida como contraponto, nós precisamos de posição parlamentar. Eu acho que ninguém gosta, ninguém quer um vereador ou um parlamentar, seja um deputado, uma representação política, não sei, não acho, não gosto, mas fica quieto. Então, o que acontece, aí quando a gente fala dessa regulamentação, o Executivo não se pronunciou com relação a essa prática e o Legislativo está dizendo, nós estamos nos posicionando, não vamos fugir da discussão, vamos colocar a cara assim na rua e vamos dizer, o lado bom é esse, o lado ruim é esse. E a defesa com relação a essa lei, essa votação, é dizendo assim, mesmo que o Uber não queira se regulamentar, a cidade tem governo. A cidade tem um parlamento e tem uma casa legislativa que não vai se furtar de se posicionar. E mais importante que isso, eu acho isso assim mais que forte, eu acho isso muito, muito legítimo a qualquer vereador. Nós somos representativos. Então esse contraditório precisa aparecer não só no tema de transporte. Nós precisamos dizer assim, olha, será que a construção de uma única voz é o que a cidade quer? E quando nós começamos a falar isso, e aí falo como mulher, falo como quem já sofreu violência em transporte, também de vários outros tipos de modais, assim, como que se pode colocar uma estudante saindo, sei lá, 10 horas da noite, 11 horas da noite e pegando um transporte que ninguém sabe exatamente de quem é e o que é. Nós estamos de proteção. E esse governo tem tutela de proteção. Ele precisa se apresentar com proteção, a gente precisa mostrar que tem essa intenção. E como presidente da Comissão de Segurança, eu posso dizer que a segurança, especialmente das mulheres, dos estudantes, dos jovens, é uma coisa assim, que a cidade ainda não parou para se debruçar como precisa. E essa questão aí sai um pouco do âmbito do taxista e vai para a questão de segurança do cidadão de Curitiba também. Entendi. E por que essa demora de Curitiba resolver esse problema do Uber comparado com outras cidades, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, que já tem o Uber circulando normalmente? Mas não está resolvido também. Está circulando, né? Tá, é aí que está. Isso é resolvido, importante, tua pergunta é muito inteligente e muito boa. Mas assim, o Uber Belo Horizonte também, ele não está regulamentado. Eles estão conversando, em fase de diálogo. E aqui também, né? Aqui também há um diálogo,
de maneira até melhor do que foi feita nas outras cidades, porque a valorização do taxista em Curitiba, que não quebrou ninguém, não bateu em ninguém, e isso tem que ser reforçado, porque a classe do taxista ela é muito criticada, porque às vezes o taxista é mal educado, porque às vezes o taxista é agressivo, porque às vezes ele é grosseiro, mas não houve nenhum gesto de violência por parte de nenhuma pessoa aqui em Curitiba, tanto do Uber quanto do táxi. E dado também porque eles têm voz, né? A gente precisa lembrar disso. Tanto o taxista quanto o representante do Uber foi para a Câmara, teve voz. Nós não temos essa dificuldade de ouvir. E graças a uma grande democracia da gestão dessa legislatura, eles tiveram voz e aí acho que não precisa ter essa agressão e aí também louvar essa posição dos vereadores, que ainda que contra ou ainda a favor, eles têm mostrado uma representação muito democrática. Entendi, eu acho que deu para a população compreender um pouquinho mais essa problemática. E a conversa é muito boa, mas a gente fica por aqui. No próximo bloco, a Elisa Batistel continua conversando com nossos vereadores. Até mais.